salve galera, bem-vindos ao Dicas e Mitos. Mais um videozinho para você, esclarecedor, orientador, com algumas malícias, talvez com algum humor, tá? Seja bem-vindo. O que eu vou falar hoje? Eu vou falar hoje para você sobre um problema muito grave, um problema muito sério. São acessórios que oferecem para você que podem danificar o seu veículo. Neste caso, eu vou explicar para você como som e acessórios podem danificar o seu câmbio automatizado ou então até mesmo o seu câmbio automático, tá ok? Vamos lá. Vou começar com esse carro aqui. Esse carro aqui é um Space Fox, um cliente, grande amigo nosso. Ele trouxe o carro em outra época para que nós fizéssemos o câmbio. Nós fizemos o câmbio, ficou tudo bem, ficou tudo jóia, tudo tranquilo. E quando ele chegou aqui na oficina, ele tinha todas as características originais do carro. As rodas, os pneus, a instalação elétrica e tudo o demais, ok? Decidimos, depois da análise do veículo, nós conseguimos oferecer para ele a reparação de forma original, conquistando assim a restauração do funcionamento como ele realmente deve ser, tá? Só que depois de um certo tempo, ofereceram para ele alguns acessórios do veículo que, sem ele saber, acabou afetando a estrutura elétrica do carro, a estrutura eletrônica do carro e a estrutura mecânica do carro, tá? Item número 1, vem cá, câmbio de óleo. É muito comum você encontrar instalações de sons e acessórios em que o profissional acaba trazendo para cá, junto da bateria, os fios positivos, para que ele consiga o positivo diretamente da bateria, tá? Já começa por aí o grande erro. Sons e acessórios que consomem grandes amperagens, como sons de alta potência, como ele tem, por exemplo. O que é um som de alta potência? Passou do original, é alta potência. Passou do original, já é uma bobina em que, ao ela pulsar enquanto você está escutando o seu som, talvez as luzes do painel elas possam começar até oscilar. Num dia de noite, você escutando o seu somzinho alto, lá um AC/DC, um Iron Maiden, né? Ou até mesmo uma rocha, tal, pá, não sei o que. Você vai observar no seu painel as luzes acesas e pode ser que elas venham a ficar piscando, assim. Essas oscilações, essas variações elétricas que acontecem no painel do seu veículo, elas acabam acontecendo também dentro do módulo da injeção, do módulo do câmbio, do módulo do airbag, ou seja, todos os módulos que se utilizam de pelo menos 5 volts de alimentação, por a maioria deles, acabam sofrendo variações elétricas, ok? E essas instalações feitas através direto do positivo na bateria ficam sem filtro nenhum, ou seja, não há um estabilizador para parar com essa variação de eletricidade, tá? O seu instalador de som, toda vez que você for instalar um som, não é proibido, pode instalar o som que você quiser no seu carro, pode instalar o consumidor que você quiser, um DVD, uma parafusadeira ou até mesmo um outro aparelho conectado ao carro, mas todas essas ligações elas têm que ser feitas no pós-chave. Pós-chave. O que é um pós-chave? Um pós-chave é toda a alimentação feita depois que o motor estiver ligado, depois que você virar a chave do carro. Isso é um pós-chave, porque esse pós-chave, essa alimentação pós-chave, ela é alimentada pelo alternador do veículo. Ela é alimentada pelo gerador de energia. No caso aqui, ela está debaixo da direção hidráulica, ela está lá embaixo, ok? O alternador, por sua vez, gerando a energia, ele passa pelo regulador de voltagem. O regulador de voltagem é um estabilizador. Ele dissipa a energia acima de 14,5 volts, né? Que ele trabalha de 13,5 a 14,8 volts. Chegou nos 14,8 volts, ele consome a energia. Então não passa de 14,8 volts. Então essa energia consumida pelo som lá, ela vem estabilizada. É como aquele estabilizador que a gente tinha nos aparelhos de televisão na nossa casa quando a gente era pequeno.
tá? Para resumir o vídeo, para não ficar muito longo, tá? Então, essas instalações aqui, eu não aconselho. É necessário que você faça essa instalação debaixo do painel. Debaixo do painel existe uma caixa de fusíveis e lá naquela caixa de fusíveis existem entradas extras, até mesmo para você colocar os fusíveis. Não é necessário você fazer isso aqui, olha, você não precisa fazer isso aqui. Lá já tem as entradas dos fusíveis, tá? Existe um outro defeito nesse carro aqui provocado por um dos acessórios, eu vou explicar para vocês, ok? Vamos lá. Então, falando só um pouquinho mais sobre os conectores e os bornes da bateria. Os bornes da bateria, os positivos, no caso de diversos fabricantes, já deixam disponíveis para você aqui, na parte superior da bateria, alguns fusíveis. Esses fusíveis são fusíveis extras, entradas de consumidores extras, olha. Nós temos aqui fusíveis de 70, 60, 50, 40 e de 15 amperes, tornando assim desnecessário certas instalações com fusíveis adicionais. Só que essas instalações seriam para consumidores que você possa colocar, por exemplo, um acessório original da fábrica, homologado pelo montador, homologado pelo fabricante do veículo, aquele que aprova o consumo, a amperagem desse consumidor que você está colocando, ok? É isso aí, tamo junto. Muito bem, consumidores. O que são consumidores? Consumidores são todos aqueles itens dependentes de energia elétrica, lâmpadas, maquininhas de vidro, travas elétricas, atuadores elétricos, motores elétricos, bomba de combustível, ou seja, tudo aquilo que consome energia elétrica. Existem consumidores originais, existem consumidores que você coloca como acessórios, ok? Acessórios, comumente encontrados, alto-falantes. Alto-falantes são um conjunto de magnetismo concentrado e expandido por membranas. Joia? O alto-falante é um amplificador. Ele pega um sinal que entra em frequência, amplifica esse sinal e transforma ele em vibrações. Essas vibrações acabam amplificando e virando som. Só que para que tudo isso aconteça, existe um magnetismo, um ímã muito grande nesse alto-falante. E esse ímã acaba proporcionando uma variação elétrica muito grande. Acaba proporcionando variações de eletricidade muito altas. E essas variações de eletricidade são o que provocam aquelas interferências dentro das placas e circuitos eletrônicos de módulos, podendo assim desmemorizar o seu módulo, desconfigurar o seu módulo ou até mesmo queimar transistores e estabilizadores internos, ok? Esse carro, no caso, ele tem mais uma caixinha de som aqui, outros alto-falantes espalhados por dentro do carro, e o outro além. Nesse carro, ele adaptou um sistema moderno de suspensão de carro. Esse sistema de suspensão de veículo, suspensão do carro, é um sistema AA. Tem um atuador pneumático, um gerador de pressão que seria um compressor. Existem algumas solenoides aqui que distribuem o ar para a roda dianteira, roda traseira, mais para a roda dianteira, mais para a roda traseira. Tudo isso aqui consome muita energia. Tudo isso aqui consome muita amperagem. Você quer ter isso no seu carro? Tudo bem, sem nenhum problema, desde que seja instalado de forma correta, ok? Isso eu estou dizendo para o seu sistema eletrônico. Mas esse equipamento não serve, prejudica câmbios automáticos e câmbios automatizados. Como, Herbert? Vou explicar para você, tá? Vamos lá. Não dá para sustentar o carro, eu não tenho essa força. Nesse momento, quem está sustentando veículos são os braços dos elevadores.
aqueles braços robustos, fortes, estão sustentando o veículo aqui em cima, para a gente conseguir enxergar aqui embaixo. Só que na hora que esse elevador descer, quem tem que sustentar o veículo para que essa parte não encoste no chão é a suspensão dele. São as molas. As molas do veículo é o que sustenta ele no chão. É o que faz com que a barriga do carro, o assoalho dele não encoste no chão. O sinônimo de mola é ação e reação. A mola, ela está o tempo todo trabalhando, tanto com o veículo parado quanto o veículo em movimento. Ok. Só que como ação, toda ação move uma reação, os pneus do carro, por exemplo, eles são como bolas de futebol. Se você pegar uma bola de futebol bem cheia e você jogar no chão, a tendência dela é sair quicando, até aquela força cinética parar, ok? A bola encosta e fica jogadinha no chão, mas até que ela pare, várias coisas aconteceram. Muitas coisas aconteceram, ela quicou várias vezes. Isso pode acontecer com os pneus do seu carro também. Aqui dentro existe em média uma pressão de 30 a 35 libras, ok? Se esse pneu, se você pegasse esse pneu e soltasse ele numa ladeira, por exemplo, ele ia começar girando e começar a quicar, e tum, e vai. E por que ele não faz isso aqui, preso ao carro? Primeiro, que ele está preso pelos semi-eixos. Os semi-eixos e as mangas de eixo não deixam as rodas saírem para fora. Segundo, que existe um item no carro responsável por estabilizar essa ação e reação, neutralizá-la, fazer com que isso não aconteça, que são os amortecedores. Então o conjunto molas e amortecedores fazem com que você tenha uma suspensão funcional e estável. Pode até proporcionar um conforto. Você pode até andar no carro sem sentir solavancos, desde que ela esteja funcionando de forma correta, com amortecedores novos e molas novas e batentes novos e buchas novas. Aí, o que o nosso amigo fez? Ele simplesmente eliminou as molas. Ele fez com que as molas saíssem fora do carro e no lugar das molas, ele colocou bolsas de ar. Isso, ele fez com que a suspensão do veículo dependesse única e exclusivamente do ar comprimido, pressurizado dentro de uma bolsa, ok? Mola. Vamos falar de mola? Mola. A mola tem um molejo. A mola tem um molejo e ela tem uma flexibilidade e ela tem uma comprimibilidade e ela tem um curso de comprimibilidade. Você quer um exemplo? A mola, ela é capaz de comprimir e estender, fazendo movimentos longos, movimentos curtos. Comprimir e reprimir. Baixar e levantar. Existem, dependendo do formato da mola, dependendo da estrutura e da construção da mola, existe uma comprimibilidade progressiva. Quanto mais você comprime, mais ela sustenta. Por exemplo, essa mola. Essa mola você vai ver que aqui ela tem um formato de colmeia. Embaixo ela é bem fina, em cima ela é bem fina, e no meio ela é espessa, ela é grossa. Ou seja, em pequenos movimentos, ela vai proporcionar suavidade. Conforme esse carro vai suportando o peso, você vai enchendo o porta-mala, ele vai comprimindo a mola e ela vai ganhando cada vez mais resistência. Ela vai ganhando robustez, sem perder a flexibilidade, sem perder o impulso de comprimibilidade. E isso é uma compressão progressiva. Para você entender como é complexo a estrutura de uma mola, a estrutura da reação. A reação vem e ela tem que ser retornada de uma forma um pouquinho mais suave, para proporcionar para o dono do carro, para o usuário, um conforto, uma estabilidade, ok? Vamos lá. Pois bem, só que no carro do nosso amigo, no lugar das molas, foram colocadas bolsas de ar. Fica mais fácil de vocês enxergarem. Bolsas de ar.
Essas bolsas de ar está repleto de ar comprimido. O ar comprimido, ele também tem sua volaticidade. Ele também tem sua comprimibilidade. O único elemento incomprimível na face da Terra é a água. O ar, ele tem a sua comprimibilidade. Só que ele não é tão volátil quanto a mola. A mola, você consegue manipular essa comprimibilidade, você consegue dar robustez a ela e você pode dar progressividade a ela. Já o ar não. O ar você não consegue fazer isso com ele. Ele é um ponto passivo, ponto e acabou. Você colocou ele ali, ele vai comprimir até aquele certo ponto e dali ele não te oferece absolutamente mais nada. É aí que começa o problema dessas suspensões a ar. A comprimibilidade bruta faz com que a estabilidade da suspensão e o conforto dela se torne extremamente comprometido. Então seu carro vai ficar sacudindo, terremoto, situações sísmicas de proporções de magnitudes enormes. Mal você vai conseguir ficar dentro do seu banco. Se você quiser andar tomando um café, se o seu passageiro quiser tomar um café, ele não vai conseguir. Se quiser tomar uma Coca-Cola, ele não vai conseguir. Ele vai derrubar todinho ele no seu colo. Por que isso? Porque nesse caso, a eficiência dos amortecedores também se torna comprometida. Porque a ação do ar comprimido é muito superior à reação dos amortecedores. Porque o amortecedor é responsável por inibir essa reação. Lembra que eu disse para você, ação e reação. Até que não termine essa energia cinética, essa ação e reação ela vai continuar. O amortecedor, ele vem para inibir essa ação e reação. Ele vai comprimir e soltar apenas uma vez. Vai no seu carro aí agora, na sua garagem. Pega seu carro, comprime ele para baixo. Você vai ver que ele vai descer e vai subir uma única vez. Se ele fizer mais de uma vez, está na hora de substituir os amortecedores. Mas vai na sua garagem agora, pega no capô do seu carro e faz assim, olha, força para baixo. Você vai ver que ele vai fazer isso assim, ó. Só porque o amortecedor entrou em ação e inibiu a reação da mola. Certo? Herbert, mas o que isso tem a ver com o meu câmbio? O que isso tem a ver com o automatizado? O que isso tem a ver com o automático? Talvez você esteja careca de saber que provavelmente o cara coloca uma suspensão como essa para que ele possa rebaixar o veículo. Joia! O processo de rebaixamento de um veículo é um processo inteligente. Você faz com que o assoalho do veículo se aproxime do solo, diminuindo aquela turbulência inferior do veículo, não deixando ele perder a parte do peso dele de forma aerodinâmica e que perda a estabilidade. Só que para você fazer isso, você não pode interferir na absorção da suspensão. Você não pode interferir no trabalho da absorção da suspensão do veículo, ok? Algumas pessoas fazem isso de forma um pouco mais bruta, cortam a mola, vão lá e amputam a suspensão. Isso é mais barato, mais fácil. Só que você acaba interferindo também na suspensão. Em algumas épocas atrás, vieram alguns amortecedores com uma rosca, com um prato rosqueável. Esse prato te proporcionava você rosquear, esse prato iria descendo e todo o conjunto de mola, sem interferência nenhuma no tamanho dela, ia descendo por completo. Descendo a mola, todo o bloco do veículo vinha até o chão. Todo o bloco do veículo se aproximava do solo. Era um pouco mais eficiente, ok? Era um pouco mais inteligente esse processo. Esse processo aqui, abaixando o veículo, ele vai continuar duro, muito duro. Se você conseguir olhar para a suspensão, você vai observar que as bandejas, os semi-eixos e os braços axiais da caixa de direção, todos eles formam uma linha. E essa linha, quando o carro está no chão e o veículo está no nível correto, essa linha é uma linha reta, ou seja, forma um eixo reto. E para que esse eixo? É para você se utilizar de um efeito físico. Eu vou te dar um exemplo. Se eu fizer assim com os braços, deixá-los completamente retos, cara, pode vir um búfalo daqui,
e outro búfalo daqui e eu ficar no meio, eu seguro os dois. Primeiro porque eu sou forte pra caramba. Segundo que o alinhamento do meu braço junto com o ombro, com o meu tórax, com o outro braço, com o meu outro braço, formam um eixo. E eu vou acabar anulando as duas forças dos dois búfalos, certo? Só que se eu fizer isso aqui, olha, se eu levantar os meus dois braços, pode vir um pardal daqui e outro pardal daqui. Eles virão e eu vou acabar batendo o braço para cima. Eu não vou conseguir sustentá-los. Porque primeiro que eu perdi o efeito de eixo. Eu vou acabar dependendo somente da força da minha musculatura. E a minha musculatura já está fazendo uma força gigantesca para sustentar os braços. E eu não vou conseguir sustentar o impacto dos dois pássaros que virão ao encontro das minhas mãos. É exatamente isso que acontece aqui na suspensão desse carro. Quando você abaixa o veículo, você perde esse alinhamento. A bandeja que outrora trabalhava assim, ela vai trabalhar assim. A caixa de direção que trabalhava assim para girar as rodas para lá e para cá, ela vai trabalhar assim. E os semi-eixos, é exatamente esse o ponto que acaba implicando no câmbio automático ou no câmbio automatizado. Ele não mais vai trabalhar assim. O semi-eixo vai trabalhar assim. Herbert, mas o semi-eixo não suporta esses impactos. Ok. Só que o que acontece com o semi-eixo? Ele transfere rotação, velocidade, movimento uniforme. E de que forma isso acaba interferindo na rotação das rodas e do câmbio? Eu vou te mostrar. Perigoso isso. Crianças, não façam isso em casa. O carro está suspenso, o motor está ligado, o câmbio está tracionado. Por isso, as rodas estão girando. E além de girando, o nosso amigo Otávio está lá dentro do carro, virando a roda, volante para a direita, depois para a esquerda, à direita e para a esquerda. Vocês vão observar que a rotação gerada pelo câmbio é transferida para o semi-eixo. E essa rotação que está no semi-eixo é transferida para as rodas. Mesmo que eles testem o volante para um lado, ou que eles testem o volante para o outro. Como isso acontece? Como é essa mágica? Ela acontece por causa das ponteiras homocinéticas. Isso, são homocinéticas deslizantes, aquelas que estão na parte interna do câmbio, e as juntas homocinéticas externas que estão presas à roda. São elas que sofrem, talvez até, uma função até mais severa. Que apesar, além de acompanhar o movimento das rodas, ela acompanha a dirigibilidade do veículo, ok? Pois bem, vem um pouquinho mais para cá. Eu falei para vocês que a velocidade que está no câmbio passa pelo semi-eixo. E do semi-eixo passa pela roda. Isso com a roda, com o pneu alinhado, ou seja, se você estiver indo para frente, a fidelidade da rotação do câmbio para a roda é quase que 100%. Tá? Vai, Otávio! Só que quando você vira a roda, e quando você esterça a roda, o que acontece é que a ponteira homocinética acaba ganhando ângulo. E esse ângulo acaba interferindo na fidelidade da velocidade que sai do câmbio. A velocidade que sai do câmbio, ela acaba sendo reduzida pelo ângulo que a ponteira homocinética recebe. Isso porque ele virou o volante, certo? Pode alinhar o volante agora de novo, Otávio, por favor. Ok. Pode desligar. Valeu, obrigado. Só que o que acontece? A ponteira homocinética, ela não sofre um ângulo somente quando você vira o volante. Ela sofre um ângulo também quando o bloco do veículo se aproxima do solo. Porque quando ele se aproxima do solo, as homocinéticas que outrora estavam retas, elas acabam subindo, né? O centro onde fica o câmbio, o motor acabam descendo, digamos que seja o meu peito, elas acabam descendo e as rodas ficam no mesmo lugar e acabam subindo,
formando um ângulo. Esse ângulo também proporciona uma perda de fidelidade da rotação do câmbio para as rodas. É exatamente nesse ponto em que o câmbio perde a referência de velocidade. É exatamente nesse ponto onde o câmbio começa a errar, porque a velocidade de roda que começa a chegar para ele sofreu uma interferência por ângulo da homocinética. Ok? Joia. Muito bem. Vamos falar mais um pouco sobre interferência na velocidade fiel que sai do câmbio. Outro item que pode interferir na velocidade fiel são suas rodas. As rodas que saem originais de fábrica, o conjunto roda e pneu formam um diâmetro, ou seja, esta totalidade, esta medida total. Esta medida total proporciona um cálculo, ou seja, se essa roda ela der uma volta inteira, o resultado da metragem linear será 1, ok? Esse cálculo, o câmbio se utiliza para determinar para você a que velocidade você está. Normalmente essa velocidade vem do sensor de velocidade preso ao câmbio ou informações que chegam do próprio ABS. Você sempre terá duas informações de velocidade do seu carro. Uma informação mecânica que está diretamente de dentro do câmbio e uma informação eletrônica arrecadada das 4 rodas do seu carro, feito uma média e calculada como velocidade fiel de funcionamento. Uma dessas informações vai para o seu painel, onde você vê e lê a velocidade que está o seu veículo. Só que outra informação vai ficar disponível para cálculos do câmbio. Cálculos da caixa de velocidades. Este é o nome do câmbio. O nome correto do câmbio é a caixa de velocidades. Só que aí, o que você faz? Você vai lá, coloca uma linda roda esportiva. Uma roda maravilhosa. Olha que roda linda. Dá vontade de casar com essa roda. De tão bonita que ela é. Só que é só isso que ela tem. Beleza. Porque o que aconteceu com essa roda é que nós temos uma medida aqui, ó. Nesse caso, 215 é a largura da tala do pneu. 35 é a porcentagem da altura com relação à largura do pneu. R significa que ele é radial. E 18 significa que são 18 polegadas de diâmetro interno do pneu, ok? Ao passo que as medidas do pneu, do pneu e conjunto de pneu e rodas originais que saem do veículo são outras. É uma medida que forma um diâmetro em que o módulo sabe qual é esse diâmetro. Existe até uma proporção de degradação do próprio pneu. Conforme o pneu vai gastando, esse diâmetro externo ele vai modificando. E essa degradação, o próprio módulo se adequa a essa degradação do pneu. Quando você reseta, quando você troca a embreagem, ou quando você faz o auto-adaptativo e ele pede para que você rode com o carro na rua, ele reatualiza esse índice de degradação. Por isso, toda vez que você trocar o seu pneu, seria bom você passar no seu profissional e pedir para ele fazer um auto-adaptativo no seu câmbio. Ok? Só que o que acontece? O nosso amigo, colocando uma roda maior, ele alterou o diâmetro total da roda. Ele simplesmente deixou essa roda, esse diâmetro maior, proporcionando medidas inconsistentes para o módulo. O módulo acha que o carro está numa velocidade, quando na verdade a velocidade real do carro é outra. E isso acaba interferindo nos cálculos de engate, momento de troca, momento de acionamento da embreagem ou até mesmo na carga do motor. Ok? Olha, eu não tô correndo, te juro, eu tô andando uma velocidade normal, como a gente anda com um carro comum na rua, né? E cara, eu vou ser bem sincero, eu não consigo ficar preso ao banco. O pessoal que tá aqui junto comigo, eu trouxe porque ninguém tem o direito de sofrer sozinho, ninguém tem o direito de se ferrar sozinho, certo? Certo, é isso aí. Mas por que eu trouxe vocês aqui? Porque vocês se lembram quando eu falei dos amortecedores? Vocês se lembram que eu comentei que os amortecedores são feitos
para inibir a reação da mola? Pois é, o que está acontecendo aqui é que o amortecedor, a reação, o poder de neutralização da mola, da ação e reação da mola, ele está sendo insuficiente. Ou seja, a força do ar comprimido que existe dentro da bolsa de ar é muito superior à força de neutralização do amortecedor. E é por isso que você sente esses solavancos. Tudo bem. Eu tô sentindo um desconforto enorme. Sério, se você gosta, tudo bem, sem nenhum problema. O carro é seu, você anda com ele balançando do jeito que você quiser. Ok? Só que saiba que você está provocando mais uma interferência. Qual interferência é essa? Uma das funções do amortecedor é fazer com que aquele pneu que sem controle ele pode sair quicando, é fazer com que esse pneu mantenha contato no solo o tempo todo, para que ele não perca a rotação, para que ele não perca a fidelidade da rotação. O que está acontecendo aqui é que o pneu está quicando. O pneu está saindo fora do chão. E não é só o pneu que está saindo não, minha bunda também está. Senhora. Ok. Conforme o pneu sai fora do chão, a rotação sofre interferências. A velocidade do veículo acaba sendo infiel. E isso formando uma informação inconsistente. Como se não bastasse que ele estivesse rebaixado, sofrendo interferências da fidelidade da rotação do câmbio até as rodas, ele está sofrendo interferências da falta de contato da banda de rodagem do pneu com o solo, interferindo assim nos cálculos de trocas de marcha do câmbio, tanto ele automático quanto ele automatizado, certo? Então, agradeço você aí que ficou conosco até agora, sacudindo e balançando dentro de um carro bacana, que tem umas bolsas de ar socando você para cima e socando você para baixo. Dá nem para escrever no celular. E jogando você para baixo. É isso aí. Tem que ter um bom suporte. Pois é, tamo junto, muito obrigado. Se inscreva no canal. Deixa o like, deixa curte, compartilha. Compartilha, ajuda a gente aí. Participe do Carburador do Amor.